Pessoal, suspenso, visto imigratório para brasileiro, na perspectiva de advogado, assim, o que você acha que pode ter acontecido? Quem está perto de ser chamado para uma entrevista, vai ter entrevista ou não vai ter entrevista? Como pode, você ver o governo, né, acelera a aprovação dos 140, dos EB3 uninscritos que a gente estava... Você sentiu alguma coisa em EB1, EB2, aceleração assim, de alguma coisa, não? Não, Né? por enquanto não. Então correu, aprovou um monte de EB3 e aí um dia seguinte vai e fala, está suspenso os vistos, né? Alan, na perspectiva de advogado, assim, o que você acha que pode ter acontecido? Bom, eu acho importante mencionar aqui que essa pausa, né, essa medida aí do governo, os vistos não imigrantes não foram afetados. Aliás, vamos fazer esse disclaimer logo do início. Eu recebi só umas 5.000 mensagens. Eu fiz um Reels ontem, falando assim, pessoal, suspenso, visto imigratório para brasileiro, né? Tem duas palavrinhas chaves aí que as pessoas que não estão acostumadas, elas não percebem. Primeiro é vistos e o segundo é o imigratório. Isso, né? Então, para todo mundo que está assustado, esperando uma bomba na live, né? Visto. Quem dá visto é consulado. Então, quem está fora dos Estados Unidos esperando o visto está afetado, né, por isso. Qualquer visto? Não. Só os vistos imigratórios. Então, turista, estudante, os temporários, L1, O1, né, tá tudo por enquanto normal. Foram afetados os vistos que levam a green card. Esses são os imigratórios. EB1A, Exatamente. EB2, EB3, EB5, os de família todos. Exatamente. Né? E lembrando, Ricardo, que assim, quando a gente fala que foram afetados, foram uma pequena parte. Porque é bom o pessoal aí de casa saber que esses vistos imigratórios, os vistos immigrants, que eles chamam, né? Immigrant visas, eles têm duas partes, ok? Tem a parte, vamos citar aqui um EB2NW, né? Tem a primeira fase, que é os 140, que é a petição, e tem a segunda fase, que é o processo consular. Então, essa medida, ela afetou uma pequena parte da segunda fase. Ou seja, qual o ponto aqui? Isso não afetou o protocolo dos 140, do EB2NW, do EB1A. Você ainda pode protocolar esses casos. Então, isso foi uma dúvida que muita gente perguntou. Então, quem está com o processo pronto, né, para aplicar, pode aplicar então? Exatamente. Continua, pode aplicar. Quem está perto de ser chamado para uma entrevista, vai ter entrevista ou não vai ter entrevista? Então, vai ter entrevista, porém, essa pausa, o que eles estão congelando, né, é a emissão dos vistos. Emissão. Então, em última instância, você pode ser chamado para entrevista, pode passar na entrevista. Normalmente, você já deixaria o seu passaporte lá e retiraria com visto depois de 2, 3 dias. A partir de 21 de janeiro, porque não é hoje também, né? É daqui 6 dias, está suspenso. Então, essa fase de colar o visto no passaporte congelou. Não é Exatamente. isso? Por quanto tempo, Alan? Então, na nota do governo Trump, eles disseram indefinido, né? Um período indefinido. Mas se a gente olhar para trás, em maio de 2025, teve aquele congelamento das entrevistas do F1. Do F1. Dos estudantes. E aí, de novo, foi um pânico geral, né? Um pânico geral, desinformação, bastante ruído, que é o que está acontecendo aqui. Por isso que a gente acabou aqui começou já esclarecendo todo esse pânico, né? E aí, porque a internet gosta de uma má notícia. Exatamente. Né? Isso viraliza, né? De novo, no F1, nessa pausa, não durou nem 30 dias. Deu 20 e poucos dias, né? Exatamente. E aí já liberou. Começou dia 27 de maio e foi suspenso dia 19 de junho. Então eu sei, olha, ninguém tem bola de cristal, né? Mas aí eu vou pedir opinião, Ana. Na sua opinião, quanto tempo demora essa suspensão, esse congelamento aí de EB3? Olha, Ricardo, assim, se a gente for se basear até... Porque você já viveu um congelamento, isso, né? É isso que eu ia falar agora. Porque em 2020, na pandemia, teve uma suspensão, né, dos vistos imigratórios por conta do Covid, né, de ameaça ao emprego, né, que o governo alegou na época. E ele ficou suspenso durante o restante do ano, depois que ele entrou com isso, né? Ele entrou em abril e foi ao longo do ano. Mas, assim, foi engraçado que as pessoas não lembram, porque não teve atraso. Foi congelado só para consular, igualzinho, muito parecido com o que está acontecendo hoje. Foi para consular também, ajuste continuou normalmente, então eu lembro que eu continuei porque eu estava em ajuste e o consular teve, mas depois que voltou em janeiro, normal, não atrasou, inclusive os consulares chegaram rápido lá, né, mais rápido que ajustes, inclusive, inexplicável também, mas não teve problema. O pessoal ficou preocupado, na época eu até comentei, né, tava comentando que o pessoal ficou preocupado, mas não foi pânico, né, foi assim, olha, vai voltar, a gente sabe que ia voltar, a gente só não sabia quando, e era uma situação, acho que muito pior, se for ver o Covid, toda aquela questão, né, de envolvendo mão de obra, tirando emprego às pessoas, né, os lugares fechados. Então foi preocupante, mesmo assim voltou ao normal depois, né? A gente sabe que voltou e voltou em ritmo acelerado. E na sua opinião, Alana, do ponto de vista aí dos EB 1, 2, 5, quanto tempo deve ficar fechado isso? Olha, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que isso não vai passar mais de 3 meses.
Por que você acha isso? Bom, de novo, citando o exemplo lá do F1, e também são 75 países, né? Querendo ou não, e de novo, essa é a minha opinião pessoal, é muito dinheiro envolvido, porque na segunda fase aí do processo, que é o processo consular, muitas pessoas estão pagando, né, aquela taxa governamental. Então, assim, querendo ou não, os Estados Unidos é um país super capitalista. E na América, time is money. Time is money, exatamente. Quantos 140 já temos aprovados? 72 Ao todo? Não. Já temos uns 90, mais ou menos. Uns 90. Com 100% de aprovação. 100% de aprovação, isso. E tivemos bastante LC aprovada também nesse último Quantas mês. aí? A gente teve 23 nesses últimos dias também. Então, nesses últimos dias, isso. 23 Labor Certification aprovadas e acumulamos 90 e tantos já e 150 aprovados, com 100% de aprovação, né, Ana? Sim. Então é isso, pessoal. Olha, né, nenhum de nós três tem bola de cristal. A gente está fazendo análise do passado, que isso não é novidade. E se você pegar lá atrás, teve na pandemia, teve antes da pandemia também. Sim. A impressão que eu tenho é que aquelas paradas para ajeitar a carga, né? Dá uma limpada, deixa eu ajeitar a casa aqui, organizar. Implantação. Exatamente, isso é uma ótima analogia. Implanta um sistema novo. Esses dias eu falando com a Ana, ela perguntou, Ricardo, me ajuda a entender por que aprovaram 73 e 140 em 45 dias, tempo recorde, e depois bloqueio. Eu falei, Ana, palpite, chute, que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que estão começando a automatizar, usar inteligência artificial, né, nos processos mais simples, porque o visto EB3, eu falo sempre para você, é cara crachá, né? Diferente do EB2, do EB1, você tem que fazer uma análise ali do currículo, do interesse nacional. Então você põe uma inteligência artificial simples para rodar num EB3, por exemplo, cara crachá aprova 140, né? Então eu acho, olha, pode ter sido isso que acelerou toda essa aprovação. A única coisa que eu não soube responder, né, completamente, é porque só os 75 países. Mas aí no comunicado da Casa Branca, no Twitter, oficialmente da Casa Branca, nós só temos um Twitter, né? Né? Não tem um memorando aí, mas que foi a Fox que meio transcreveu o conteúdo do memorando, né? Sim. Mas no comunicado oficial da Casa Branca, que é no Twitter, lá no X, né, ele fala o seguinte: foi suspenso para esses 75 países, porque são os países que estão abusando do uso dos benefícios sociais aqui nos Estados Unidos. E completava assim, estão abusando da generosidade americana, uma coisa assim, tá? Então, essa é a explicação oficial porque são esses 75 países. Eu confesso que eu estranho um pouco, né? Porque quem tem imigrado, pelo menos recentemente, do Brasil para cá, não tem um perfil de usar benefício social. Tem países, por exemplo, que, na minha opinião, ficaram fora da lista, teriam mais perfil de usar. Mas está posto. São 75, são esses que o governo decidiu. Quem tem os dados são eles, né? E essa questão do public charge, né, Ricardo? Ele já no primeiro mandato dele, o governo já batia muito nessa tecla, né? Já falava muito do public charge, aí né, veio outro governo, deu uma amenizada de novo. Tanto é que houve aquela alteração na aplicação do Family Based, das aplicações de green card por casamento. Eles introduziram um formulário extra, que era do public charge. Eu fiz esse formulário. Nossa, foi uma dor de cabeça, os advogados não Quantas páginas sabiam. tinha? Umas 40 páginas, aquilo era horrível. gigante o formulário. Eu tive que preencher esse formulário, foi enorme, tive que A minha esposa passou por isso. Todos os dados de banco, tudo. Dela. Foi assim, bem longo mesmo. E depois de 2 meses que eu tinha entrado, caiu o formulário, depois que eu tinha dado a entrada. E eu tenho vaga, gente, porque o processo continua. Aconteceu tudo isso, a gente ficou né, um pouco todo mundo atordoado, mas o processo continua, as vagas continuam, os sponsors continuam, né? Clica aí no QR Code, dá uma olhadinha. Se você está interessado, entra na fila, tá? E não deixa essas mudanças de ontem te assustarem muito, não.